Então isso aqui, irmãos, eu vou mostrar para vocês, fazer um resumo bem pequenininho, conforme eu falei na introdução aí, tá? Um resumo pequeno, corrido, né? Mas vocês têm que entender, irmão, preste muita atenção. Eu sugeria que vocês, quando não entender, tiver alguma dúvida, volte o meu vídeo, congele e analise o que eu falo bem, com bastante atenção. A primeira coisa que nós vamos ter que entender aqui é que tanto em Apocalipse como aqui em Daniel, a profecia é a mesma. Entende? Ele descreve um pouco diferente lá, mas nós vamos notar que tem semelhança uma com a outra, está falando do mesmo assunto, dos mesmos reinos, né? Dos mesmos domínios, dos mesmos impérios. Entende? Domínio e império, aqueles que dominam por um tempo, né? Tem o poder político para dominar. E vocês vão observar pela própria palavra que diz aqui, por exemplo, tem um domínio que teve quatro cabeças, 4 chifres, que são nações, né? São nações ou países que eu apoio, que faz parte do processo, que estão apoiando ele, por isso ele ganha domínio político, né? Poder político. Não é nada mais do que isso, gente. Então, é o que a gente tem que analisar. E todas as profecias bíblicas, como eu tenho falado desde o início, elas tratam-se de política e religião, que para mim é a mesma coisa só. Entendeu? A política é a divisão da religião, é a briga entre o bem e o mal. Isso é a política, entende? E o político que vai para o lado do mal, ele consegue também, às vezes, vencer o bem, porque o bem é pouco. Às vezes se enfraquece, né? Não tem pessoas cristãs, não tem pessoas que têm os valores bíblicos que estão para governar a nação, então acaba o mal vencendo e o povo sendo oprimido. E todas as profecias bíblicas você vai perceber que se trata desse assunto, irmãos, de Deus castigando Israel e às vezes algum país, porque por causa da injustiça social. Você vai ver, você vai olhar, observar bem certinho o que é exatamente a injustiça social, oprimindo o pobre, o necessitado, roubando, corrupção. Olha, desde Isaías capítulo 1, comece a observar bem, irmão, que a ira de Deus é por causa da questão social, por causa do homem ser mal, um para com o outro, entendeu? Não viver em paz e harmonia, entendeu? Não respeitar o outro. Suborno político, principalmente, vocês vão analisar isso, né? Por causa do suborno político vem o problema social na nação e o país, e as pessoas começam a gemer, os pobres, os necessitados, né? E Deus, isso aí provoca a ira de Deus, quando o homem não acolhe o seu próximo, não ama o seu próximo com a si mesmo. Por isso que Jesus fala, amar o próximo com si mesmo. Então, entra dentro desse assunto. Mas vamos lá ao assunto, senão o vídeo fica muito comprido. Então tá aqui, ó. Nós vamos entender que quando Daniel, estou aqui no capítulo 7, que vocês estão vendo, quando o Daniel vai falar sobre os bichos ferozes, né, os animais, nós vamos observar que há 4 feras também. E para quem não sabe, a palavra besta significa fera, são animais, entendeu? Então aqui o Daniel, ele descreve uma as 3 feras, depois do Império Nabucodonosor, que era o atual, que era o terceiro, né? Vocês podem observar nas timelines, eu tenho as timelines aí, mostrando os impérios desde o Egito. Começa lá no Egito, a perseguição da mulher, que dava para dar à luz um varão que ia reger as nações. Então começa a perseguição lá. O primeiro persegue a mulher lá, começa a perseguição. É impossível que os irmãos ainda não entenderam isso. Eu estou crendo que os irmãos entenderam isso, né? Então tá aqui. Então começa ali, depois do Nabucodonosor, tem quatro reinos, ou 4 feras, né? 4 feras, 3 feras, o Nabucodonosor fala, ele descreve ela, né? A primeira lá é como um leão, certo? Um leão. A segunda, o segundo animal, que é um reino, né? Vamos falar, é um reino, um leão. O segundo animal é semelhante a um urso, não tem nada com Rússia, não tem nada com nada disso aí, irmão. Pelo amor de Deus, não vamos errar tanto assim, né? Daí vamos lá, daí vem o outro, que é o terceiro, semelhante ao leopardo, tá? Leopardo, tá aqui, ó, leopardo. Então vamos lá, o primeiro, eu vou clicar aqui nele para os irmãos ver, não vou clicar em cima para não abrir uma janelinha ali, ó, o leão, né? O segundo animal semelhante a um urso, nada a ver com a Rússia, que muitos se enganam com isso. 3 costelas, e o outro, que é o terceiro, leopardo, tá? Então, para não haver engano, então tá, leopardo.
né? Agora é o seguinte, esse aí, ele identificou 3 animais. Por que que ele não identifica o quarto animal aqui, ó? Tá vendo aqui o quarto? O quarto animal espantoso, terrível e espantoso. O quarto animal envolve essa mesma ideologia dos outros 3. Então, é um animal que tem várias cabeças, ou seja, apresenta várias a imagem que o Daniel viu nele, aliás, que o Nabucodonosor viu ele, imagina um animal misturado, tem aparência de 3 animais, semelhança em 3 animais ao mesmo tempo. A mistura de 3 animais com a aparência dele, então não tem como descrever. Animal terrível e espantoso, né? Então, esses impérios aqui, esses 3 impérios que teve aqui antes, que vai ter depois dele, esse pessoal aqui vai participar desse quarto aqui também. Então vai estar tudo os 3 inseridos num só. Por isso que ela não consegue definir que besta é essa, que animal é esse. Puxa vida, ele tem quarto. Na realidade, ele não está com os 4, ele está ainda junto com o Nabucodonosor, tá? Junto com o Assírio e junto com o Egito. Atrás são 7 animais, né, que ele vê. Então tá, então vocês entenderam, né, irmão? Então esses os 7 impérios que ele viu, os 6 impérios que tinha antes dele, antes do quarto, né? Ou seja, o quarto império é a soma da aparência de animais, vamos supor assim, vamos dizer assim, dos 7 que tiveram antes, né? Então por isso que ele não consegue definir que animal é esse. O que o apóstolo João viu é as mesmas as cabeças, no caso da besta, né? Os mesmos impérios que Daniel viu, que o Nabucodonosor viu e que o Daniel interpretou, certo? Com o nome dos animais. Todos eles. Os anteriores não, porque era dali para frente que Deus mostrou para ele, né? Então, mas o apóstolo João, depois, ele vai ver os 7, né? Um animal feroz. E que se você for analisar, todo mundo for analisar, que todo esse povo desses impérios, essas etnias, essa política, ou essa religião, vamos dizer assim, ela se une num só e cria-se, então, o Islã, entende? Monta-se um poder só. Todo esse povo se une politicamente em função da sua religião, certo? Então, vocês vão entender isso aí mais lá para frente. Mas o que eu quero entender é isso aí, mostrar primeiro é isso aí, que os animais são um império, entende? Tá? Então, aqui vocês vão ver. Vamos ver para frente aqui o que eu vou falar. Vamos observar aqui, ó, o quarto animal, né? O quarto animal que está aqui, né? Animal terrível, espantoso, esse sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Não vou dar essa descrição, porque eu acho que não vem ao caso, entende? O que a gente mostra é que ele era diferente o que nós temos que entender, que ele era diferente dos demais, entende? Por quê? Porque ele é a soma de todos os outros, ele é a soma dos outros, entende? Politicamente falando, né? E interesse deles se dão, entende? Vamos dizer assim, contra o resto, né? Vamos dizer assim, contra os cristãos, contra os judeus. Então, irmão, o quarto animal, que é um animal terrível, espantoso, nada mais nada menos, eu quero mostrar para os irmãos que ele é o 8º reino lá de Apocalipse, tá? Ele é o 8º reino de Apocalipse. Então eu quero que os irmãos observem bem isso, né? E o 8º e o 4º animal de Daniel é o último reino, certo? O do Apocalipse também, quando o João está falando, que nós vamos mostrar mais aqui à frente, que ele está mostrando lá no capítulo 17, verso 18, se não me falha a memória em diante, um trechinho, ele fala assim, que a cabeça das bestas era no 7 monte, que também eram 7 reis, certo? Dá para entender? Eram 7 reis, entende? É o 8º, e o 8º é o último reino, né? Então, ou seja, ele mostra a cabeça que tinha uma fera que tinha 7 cabeças, e que essas 7 cabeças vão montar um reino, entendeu? Que é o último, que é o 8º também, é um dos 8º, e ele reúne todos e monta um reino, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui no Daniel. Então nós temos que observar o seguinte, irmãos, que o 4º reino de Daniel é o último reino estabelecido aqui na terra pelo homem. Já depois, em seguida, quem vai vir, os irmãos vão olhar aqui, vamos ler para frente aqui, ó. Continuei olhando até que foram postos. Então, o que eu quero resumir aqui, irmão, é que o 4º animal terrível e feroz, que é onde nós estamos hoje, vivendo hoje, né? Até que foram postos os tronos. Eu creio que está sendo feito isso aí, já nos céus, entende? É o meu entendimento, irmão. Creio que isso já está resolvido nos céus, está se resolvendo nos céus, né?
e o ancião de dia se assentou, entende? Aí tá, esse quando ele se assenta no trono, é quando ele vem, vamos ver, sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos e cabeça como pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades e miríades. Esse aqui já está falando da igreja que vem para, entendeu, irmão? Já está falando da igreja aqui, do povo santo que vem junto com Jesus diante dele. E assentou-se no tribunal e se abriram o livro. Daí começa já o julgamento, tá entendendo? Então, o que acontece? Aí aqui vai falar com as nuvens no céu, um como filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e fizeram até chegar, foi-lhe dado domínio, glória e reino. Aqui já vem o reino de Jesus. Então, o que nós entendemos? Que o quarto animal é o último reino. O quarto animal de Daniel é o último reino que vai reinar na terra, ou seja, o último domínio, que vai ter várias nações. Observação, irmão, eu não creio que seja o mundo todo. Assim como foi no passado, algumas nações, das principais que tinham mais poder, se uniram e formaram eles não tiveram em todas as nações domínio político sim, mas eles não extinguiram as outras nações, não mataram, apenas poder político, entende só? Então é isso que a gente tem que entender, irmão. Eles vão perseguir os cristãos, sim, vai ser perseguido, aliás, como já está perseguido, eu acho que perseguir mais do que perseguiram, que eu acho quase que não que é impossível, mas já perseguiram lá, entende? Ó, só porque para alguns irmãos não sabem, tá na mídia aí. Os órgãos que tratam desses assuntos, 86%, só nos 2 primeiros anos lá de ataque no Iraque, né, que começou em março de 2019, quando a gente fala que acompanhou tudo isso aí, foi extinguido em 2 anos, 3 anos, foi extinguido 86% dos cristãos, 85%, perdão, mais de 85%, pode ser 86%, mas está na mídia aí que foi comprovado já, analisado, extinguido, não se sabe o que aconteceu com eles, mas a gente sabe que muitos conseguiram fugir, mas quem não conseguiu foram mortos, entende? A gente saiu tem a notícia isso, né? Eu não coloquei porque eu acho que é muito, depois ninguém dorme mais aí, por causa dessas imagens aí. E eu dou algumas dicas como ver isso aí na internet, através de algumas palavras-chave, assim, colocando no Google e no YouTube. Irmãos, já que eu estava falando assim a respeito dos impérios, relacionando o Apocalipse com as 7 cabeças bestas com os 7 impérios, e também que o quarto reino de Daniel é o 8º reino de Apocalipse 17, então eu quero também colocar uma outra imagem, outro gráfico que eu fiz aí para que os irmãos possam entender, tá? Então, e eu vou dividir o vídeo em 2, porque está muito longo e eu falo demais, então está muito, eu vou dividir em 2, tá, irmão? Mas eu vou colocar tanto nesse quanto no outro, eu vou colocar a imagem no meio, por uns 5 segundos mais ou menos, para que os irmãos possam entender melhor, tá? E eu vou colocar até 2 imagens, uma imagem da estátua de Daniel, que eu já repeti também em alguns vídeos, e a outra imagem sobre a besta, né, e os 7 impérios, coisa assim. Então, tá? Enquanto eu estou falando, eu vou falar durante esse assunto e vai aparecer essa imagem, tá? Eu vou colocar agora. Tá aqui, ó. Então aí, ó. O ouro, primeiro ouro, Império Babilônio, que era o Babilônia, né? Então olha que tem 1, 2, 3, 4. Eu só esqueci de colocar aqui os animais, né? Depois que é o leopardo, o leão e o leopardo, coisa assim, o leão, o urso e o leopardo, isso, se não me engano é isso, tá? Mas tudo bem, vocês vão olhar e vão entender, tá? E daí agora tem a outra imagem aqui, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a imagem que eu fiz, entende? Então mostra aqui o Egito, primeira cabeça, Assírio, segunda cabeça, Babilônia, terceira cabeça, aí aqui tá os persas, 4 cabeças, o grego, a 5ª cabeça, o romano, a 6ª cabeça, que é onde estava, né? O apóstolo João fala, né? Um existe, que é esse aqui, e o outro iria vir, que é o 7º, o Império Otomano. Entende? Naquelas imagens que eu tenho lá, mostra os Impérios Otomanos, já alguns links embaixo, assista eles, alguns dos vídeos meus sempre vão ter uns 10, 15 links a respeito do Império Otomano já, tá?
Então, que fala aí, inclusive tem gráfico do Império Otomano, timeline já, deles mesmos fazendo história, né, noticiando história a respeito do Império Otomano, tá? Não é eu que estou inventando, não. É que está lá, a gente vê que está... o que nós aprendemos aqui no Brasil, na América do Sul, foi escondido de nós. Não sei como foi escondido, mas foi. Então nós não ficamos sabendo desse Império Otomano. Estamos sabendo agora, nos tempos para cá, né? Eu, pelo menos, comecei a conhecer o Império Otomano em 2012. Exatamente em 2012, fiquei sabendo que tinha esse Império Otomano aqui, tá? Então tá aí, ó. Então ele está sendo... aqui é tudo simbólico, né? Você sabe que é simbólico. O poço do abismo é que ela foi ferida, né? E foi ferida, não pôde mais agir, né, com a Primeira Guerra Mundial, em 1923, está aqui, e daí agora estão renascendo novamente, entende? Eles não querem largar, né, do poder, tá? Então tá aí, querem assumir o poder novamente no mundo inteiro, e claro que eu acredito que não vai ser no mundo inteiro, vai ser parte do mundo, principalmente na região, lá, alguns países daqui, né, os países que estiverem do lado do socialismo e esquerdismo, vão ficar do lado deles, isso não tem dúvida, entendeu? Não tem dúvida que todos os países que estiverem do lado da esquerda vai estar do lado da besta, do império, que é o governo desse mundo, né? Quando se fala em nova ordem mundial, é esse aqui, irmão. Na verdade é esse aqui. E quem está por trás não precisa falar. Vocês vão entender. Entendeu? É fácil, tá mais claro do que quando a gente olha uma pessoa de frente para a outra, assim, ao vivo, assim, de perto, de 1 metro para o outro. Distância de 1 metro apenas. Então é muito claro isso aí, tá? Então tá aqui, ó. Aqui, irmãos, eu coloquei também nos vídeos anteriores meus já para explicar que todos os impérios tiveram um casal de deuses principais, Osíris, o Egito, Osíris e Ísis, na Síria, Assur e Istar, que fala na Bíblia, todos eles, né? A partir de Assur e Istar fala na Bíblia, Bel, Belit, ó. Na Babilônia, Bel, Belit, na Pérsia, Mihai, Anahita, né? Anahita, que é uma música, inclusive popular brasileira sobre isso. Na Grécia, Hélios e Artemis. E na Roma, Apolo e Diana, que era na época dos apóstolos, lá em Apocalipse, em Atos dos Apóstolos, você vai ver mencionando Diana, Apolo e Diana. Quando eles falam grande Diana, lá quando o apóstolo, acho que Paulo está pregando o evangelho, chega na cidade lá, eles estão, ou Semíramis também, né? Que é a mesma, entende? Então você veja bem que na realidade a religião é a mesma, por isso que ele fala que é a besta, porque todos os 7 impérios estão reunidos num só casal de deuses. No caso, não é esse o motivo, né? Mas você vai perceber que a cultura deles é a mesma, só muda os nomes, de acordo com a sua região, né? A sua etnia. Mas o Deus é o mesmo, entende? Não vamos esquecer disso aí. Outra coisa que é importante a gente lembrar, que esse povo aí, hoje, é o que fundou o Islã. Essa cultura aqui desses 7 impérios é o que forma a religião do Islã hoje, entendeu? Eles se reuniram, por isso que é um monstro lá, um deus, que daí mistura todos os animais aqui, né? Desde o Egito, que não mostra os animais, mas a partir da Babilônia também não mostra, mas esses 3 aqui mostram os animais. Entende? Os outros daí a gente não sabe que tipo de animais é. A outra coisa que eu queria falar, esqueci, é que eu fico mexendo com, desculpa, irmão, eu fico mexendo com o mouse, distrai a gente, né? Outra coisa que eu quero mencionar é que os irmãos podem estudar isso aí, se for estudar profundo mesmo, vocês vão ver que as imagens, as culturas, a escultura, né, desses deuses, elas são muito parecidas, entende? São muito parecidas elas, tá? De todos esses impérios aí, são muito parecidas, o casal de deuses, assim, né? Principalmente quando se refere à mulher, aí ela é quase que idêntica, assim, né? É interessante que todas elas têm, fizeram depois ou não, mas aparece ela criando uma criança no colo, que eu acho que está mais representando como Semíramis, entende? Que começa lá com Nimrod, entende? Então tá aí, gente, para vocês meditar na palavra. Aqui tá as referências bíblicas, algumas imagens, e você pode congelar, pode copiar ela, né? Congela no computador, imagem bem limpinha, tela limpinha, e copia ela, já faz um print dela e depois copia, e depois você pode até melhorar ela no Corel, fazer igualzinha essa aí, uma bem perfeita para vocês, e acrescentar alguma coisa, desde que não, é melhor que não esteja nada fora da Bíblia, né? Tá? Porque aqui o que a gente está colocando é o que está dentro da Bíblia. Beleza? Um abraço para os irmãos, que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.